Glória a Deus. Quem está pela primeira vez aqui, levante a mão. Nós vamos chamar aqui em cima. Ah, não vamos dar. É brincadeira, fica tranquilo. Né? Vive, dá um beijão aí nela. Diz assim, que bom que tu veio. Isso. Alguém mais? Nós vamos chamar aqui em cima para fazer uma oração. Tô brincando, irmão, não é não, tá? Fica tranquilo. Não vamos não. Mas que bênção, irmãos. Eu quero convidar você a fazer a sua oferta, seu dízimo. Amém? E logo eu já quero, enquanto você vai preparando aí a sua oferta, deixa eu pegar a minha aqui, irmão, que eu trouxe no bolsinho. Amém? Não precisa entrochar, tá, irmão? Não entrocha a oferta. Ali está o Pix da igreja também, a conta da igreja. Vocês conseguem achar o QR Code daí, irmão? Dá, né? Acho que deu, né? Deu certo. Também ficou um QR Codezão, né? Não tem como não achar, né? O pessoal que passa na rua, se quiser ofertar, já consegue ofertar por ali. Cruzou na rua, né? Pode trazer a tua oferta em nome de Jesus, seu dízimo. Glória a Deus. E tudo que nós fazemos é por Ele e para Ele, irmãos. Que bom que você está cooperando com essa obra. Eu quero dar boa noite mais uma vez para o pessoal né? Boa noite, irmãos, tudo bem? Que bom que você veio. Agora eles editam lá, irmão, daí parece que o culto começou agora. Tá? Então se você quiser assistir essa palavra depois, mais tarde, ela vai estar na internet, lá no canal do YouTube da igreja, Casa Ministério Oficial. Deus, obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que cada filho e cada filha traz nessa casa, nessa noite. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. E mais do que qualquer outra coisa, Senhor, eu te agradeço pela presença de cada irmão, cada irmã, cada vida que está aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor tem amado profundamente cada coração que está aqui. E que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um. E que tudo que o Senhor quer é se revelar a cada um com poder, com graça, com clareza. Ora, nós estávamos como ovelhas que não tinham um pastor. Nós estávamos perdidos. Mas o Senhor nos encontrou. Então como que nós estaremos perdidos mais uma vez se fomos encontrados pelo Senhor? O Senhor é a luz do mundo. Como que nós andaremos em trevas ainda se o Senhor, uma vez que nos encontrou, iluminou todo o nosso ser e tudo que está à nossa volta? O Senhor é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sim, o Senhor é. O Senhor é a vida, a verdade e o caminho. Por isso eu te agradeço por cada coração, Senhor, que está aqui. E que o Senhor possa se revelar sobre cada um, em nome de Jesus, com clareza. Com clareza. Para que antes de tudo, cada um saiba quem é verdadeiramente em Ti, Deus. Não para este mundo, não para as pessoas deste mundo, mas com clareza cada um possa saber quem é em Ti. Quem o Senhor gerou, quem o Senhor criou, quem nós somos no Teu coração, Deus. Não para esse mundo daqui a pouco nós não prestamos. Para as pessoas que muitas vezes estão na nossa roda, daqui a pouco nós não prestamos. Nós não temos valor algum. Mas e para o Senhor, quem nós somos, Deus? Quem nós somos, Pai? E essa é a minha oração e esse é o meu desejo. Nós não estamos aqui atrás de muitas coisas, Pai. Não queremos prata nem ouro.
mas queremos conhecer o Senhor verdadeiramente. E a partir daí nos entregar e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Cura as feridas da alma, da mente, do coração. Nos faz ver com os olhos e entender com o coração. Não apenas enxergar. Nos permita ouvir a Tua voz em vez das vozes deste mundo, mas a Tua voz, dizendo para nós qual é o nosso lugar, que caminho que nós devemos andar, trilhar, em nome de Jesus. Essa casa é a tua casa de oração, a tua casa de adoração. Nós somos os teus filhos e nós estamos à roda da tua mesa, Pai, ou à roda do teu trono. E tudo que nós queremos é o Senhor. Na verdade, é estar nesse lugar, na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém? Quem tem orado em casa, irmão? Tem que orar, irmão. Se você não orar, você nunca saberá. Agora, se você orar, Ele vai vir. Se você orar, Ele virá. E quando Ele vem, tudo aquilo que não é se torna claro. Tudo aquilo que a gente acha perde sentido, perde valor. Porque quando Deus vem, Deus é um Deus de convicção. Deus, Ele não acha, Ele tem certeza, né? Deus, Ele é. Ele é o que eu posso descrever? Não, Ele é o que Ele é quem Ele é. Mas nós precisamos orar. Pastor, eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Ore. E eu declaro que ela vai ficar clara como a luz do sol no meio-dia, sem nuvens. Mas você precisa orar. Deus não vai dizer para mim qual é a vontade dEle para a sua vida. Ele vai dizer para você qual é a vontade dEle para a sua vida. Porque Ele é Pai. Foi o primeiro louvor que nós cantamos. Que o véu se rasgou e nós acessamos o nosso Pai. Como é que é a mesma letra? E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora estava apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Então aquilo que nós não conseguimos fazer, lugares que nós não conseguimos chegar na presença do Pai, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos chegar na presença de Deus, o nosso Pai. E Ele tem os códigos, irmãos, da vida. Ele restaura todas as coisas, não há nada impossível para Ele. Outra coisa, deixa eu dizer, Deus não vai fazer nada nos outros antes de fazer em você. Talvez esse seja um dos nossos problemas muitas vezes. Porque nós queremos que Deus trate com os outros, mas nós não queremos que Deus trate conosco. Deus vai fazer sim, mas Ele vai começar contigo. Ele vai começar comigo. A partir daí Ele vai fazer nos outros. Mas é primeiro em mim. Depois os outros. O compromisso de Deus, irmãos, não é terceirizar o relacionamento. É pegar cada filho e cuidar de cada filho de uma maneira única. Hoje é muito mais fácil nós irmos em uma igreja evangélica onde alguém vem e diz tudo que eu vou fazer, tudo que eu preciso fazer. Isso não é um pastor, é um guru espiritual. Não é um pastor, é um adivinho. Se fosse dessa maneira, por que Jesus precisaria morrer para abrir um caminho para que eu e você pudéssemos voltar à presença de Deus? Não faz sentido.
Não faz sentido? Estamos juntos, meus irmãos? Amém? Não deixe eu esquecer de dar os recados, porque eles são muito importantes. Na segunda-feira, dia 6, tem culto de mulheres, irmãos. Melhor, irmãs. Segunda-feira, dia 6, tem culto de mulheres. De mulheres. Irmãs. Então, segunda-feira, 19h30, venha para o culto de mulheres. Você que é mulher. Você que é mulher. E os homens, nós temos o fronte. Nós temos o fronte. O fronte vai ser na sexta-feira. Dia 10. Amém? Então, o fronte, sexta-feira, dia 10. Amém? O fronte é para os homens. 19h30 a gente está aqui já. É importante que os homens venham, porque a gente tem uma etapa nova para o projeto com os homens. Então é importante que vocês estejam aqui. Tá bom? Então, homem, seja homem, já que a tua mãe não foi. E vem para o culto de homens. Tá bom? Dia 12, irmãos. Dia 12 nós temos nosso almoço de família. Então dia 12 é bênção, nosso domingão. A gente começa aqui às 9 da manhã com o nosso culto. E nós vamos até que hora? Até depois do almoço, nós almoçamos juntos. Ali na cantina já está disponível os cartões para o almoço. Vai ser massa, eu gosto de massa, irmão. Massa com isso, massa com aquilo e massa com aquele outro. Tá? Então, se gosta de massa, vem porque vai estar massa. Vai ser bênção de Deus. Tá? 20 pilinha, irmãos. Pra gente estar junto aí todo domingo. E o café traz um bolo, uma linguiça, um torresmo pra gente comer junto, tá, irmão? Cuca pode, pastor? Pode. Se não tiver outra coisa para trazer, traz cuca, irmão. Traz cuca, irmão. Traz. Meu sonho é levar uma cuca para a igreja. Traz a cuca, então. Traz. Tá? Pastor, tu gosta de cuca, pastor? Gosto. Quem não gosta de cuca, né, irmão? Cuca com linguiça, é bom. Mas se tiver torresmo, traz torresmo, irmão. Torresmo é bom, né? Saudável. Proteína. Abre comigo em Mateus 27. Mateus 27. Ah, Jesus, fica tudo gravado isso. Ah, meu Deus. Eu vou ter que mudar, irmãos, as coisas. Bota a partir do 45. 27, 45. Aqui está falando de Jesus, irmãos, quando ele morre. Certo? Quando ele está sendo crucificado e ele entrega o Espírito, ele diz: está consumado, aquilo que eu vim fazer, eu fiz. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Jesus é bom. Jesus não tem uma religião, ele é Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele entregou o Espírito, ele disse assim: está consumado, está tudo pronto, todos eles agora podem voltar para o Pai, e eles têm a salvação, eles têm a vida eterna. Eu restaurei o propósito. Então Jesus é maravilhoso, irmãos. Agora, para você saber o quanto ele é maravilhoso, você precisa provar e ver. Nós estávamos cantando: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. E eu lembrei de 20 e poucos anos atrás, irmãos, quando eu me converti. Lá no Colégio Pelotense, numa sala de aula, os irmãos se reuniam. E nós cantávamos esse louvor, e eu chorava, irmão, chorava. Os irmãos tinham que me juntar de colherinha do chão. De tanto que eu chorava, Esther, é verdade.
mais 20 e poucos anos, irmãos, que eu tenho experimentado que Ele é bom e que Ele tem feito grandes coisas. Mas você precisa provar que Ele é bom. E se você provar, você vai ter convicção de que Ele é bom. Amém? E aqui a Bíblia narra que desde a hora sexta até a hora nona, trevas sobre toda a terra. Trevas, irmãos. Desde o meio da tarde, Jesus na cruz, crucificado. E o sol parece que se esconde, e toda a terra fica em trevas. E Jesus está ali. Quem assiste filme, né? Mel Gibson, Paixão de Cristo, vocês vão ver essa cena aqui. Por volta da hora nona, em torno de 18 horas, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é profundo, irmãos. Porque Jesus, Ele vive em torno de 30 anos. Com 30 ele começa seu ministério, 33 ele morre. Ou ele é assassinado. Ele é morto. E durante os 33 anos de vida que Jesus viveu nessa terra, ele nunca sentiu o que ele estava sentindo agora. Ele podia dizer: Pai, por que está doendo tanto? Né? Pai, podia de repente fazer alguma coisa? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que está doendo tanto? Por que eu não merecia isso? Sei lá, tantas coisas que Jesus podia falar. Será que vai dar certo? Será que eles merecem? Não, irmãos. O que Jesus sentiu foi a falta de um pai. Foi isso que ele disse: Pai, por que tu não está aqui comigo? Por que tu me deixou só? Por que tu me desamparou? Isso me leva a entender, irmãos, que o mais importante de tudo é ter o Pai. É ter Deus. E Deus é o nosso Pai. Então o que Jesus sentiu, ele nunca tinha sentido. Foi a primeira vez que ele teve essa experiência de não sentir a presença do seu próprio Pai, de Deus. Porque até então Deus estava com ele. Mas agora ele estava sozinho. E por que ele estava sozinho? Porque nesse momento, o Cristo, Jesus, ele carregava o meu e o seu pecado, e da humanidade inteira. E ele precisava morrer como homem. Deus não podia estar com ele nesse momento. Agora eu fico imaginando o coração de Deus, o coração do Pai, olhar para o seu filho, que não tinha pecado algum. E não poder fazer nada para ajudá-lo. Apenas observar. O filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando essa cena ela roda, aparece uma gota de chuva, mas apenas uma gota que desce do céu. E ela pinga na terra. Como se fosse a lágrima de um pai chorando por a dor de seu filho. Mas ele não podia estar lá naquele momento. Porque onde o Pai está, onde Deus está, não pode haver sujeira. Porque Deus é um Deus santo. E qual é a diferença agora? É que Jesus morreu por aquilo que em nós era sujo. Pelo nosso pecado, pela nossa imundícia, Ele morreu agora. Então agora nós podemos voltar para o Pai. E essa é a diferença, irmãos. E isso é a diferença. Até ali o Pai não podia fazer nada. E Jesus precisou morrer, sem ter pecado nenhum. Mas longe de Deus, longe do seu Pai. Porque naquele momento Ele carregava todos os nossos pecados. E Deus não poderia estar com ele. Então ele diz: Deus meu,
por que tu me desamparaste? Pode passar. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, ele clama por Elias. Não, não era Elias, era o pai. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Alguns dizem que essa bebida tinha como que um efeito analgésico. Talvez pudesse aplacar um pouquinho a sua dor. Mas você acha que Jesus bebeu, irmãos? Ele precisava sofrer a dor que era para nós sofrermos. A dor que era o meu e o seu pecado, que nós não conseguiríamos de maneira nenhuma pagar, ele precisava pagar. Mas sem dar um jeitinho. Sem dar o jeitinho. Ele precisa padecer tudo aquilo que era necessário. Pode passar. E outros, porém, diziam, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando em grande voz, outra vez, entregou o Espírito. Agora sim, agora ele morre. E essa parte aqui, irmãos, é o que nós cantamos. E eis que o véu do santuário, em duas partes, de alto a baixo, se rasga. Quando o santuário ele é construído, irmãos, é onde os homens iam buscar a Deus. Era a igreja deles. Era o santuário. Era o tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha ambientes. E Deus que separou esses ambientes. E viu um ambiente onde as pessoas poderiam vir, trazer seus holocaustos, os seus sacrifícios, os animais que seriam mortos pelos seus pecados. E por que hoje nós não matamos animais? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Então não há necessidade mais disso. Então os homens vinham, traziam aos sacerdotes e eles ofertavam, eles sacrificavam aqueles animais pelo pecado do povo. O bichinho não tinha nada a ver. Mas antes o sangue daqueles animais do que o sangue nosso, de homens. Porque todo pecado tem consequência, irmãos. Lembra quando Caim matou Abel? Onde está o teu irmão? O sangue dele clama da terra por justiça. Bom, não é a hora para isso. Depois nós tínhamos mais um ambiente onde ficavam os utensílios, e aí depois nós tínhamos mais um ambiente, o último ambiente, chamado Santo dos Santos. E ali estava a presença de Deus. Ali ficava a Arca da Aliança. E aquele lugar, irmãos, ninguém podia entrar. Ninguém. É como se Deus estivesse desenhando. Eu acho isso lindo, irmãos. Deus estivesse desenhando uma estrutura que por um momento ninguém poderia acessar. Uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote apenas acessava aquele ambiente. Uma vez por ano só. E aí tinha uma cortina que separava esse Santo dos Santos, ali onde era a presença do Pai. Isso que simbolizava. Deus estava ali, a presença de Deus estava ali. Hoje é diferente, irmãos. Quando você sair daqui, Ele vai com você para a sua casa. Deus não fica aqui dentro, irmãos. Por mais suntuoso que pudesse ser esse lugar, Deus não mora aqui. Ele escolheu morar dentro de mim e de você, através do Espírito Santo. É maravilhoso. Quando Jesus ele entrega o seu Espírito, irmãos, quando ele diz está consumado, algo é sinalizado para mim e para você. Aquele ambiente onde ninguém podia entrar, onde as pessoas comuns nem sequer enxergavam, porque elas nem tinham acesso àquele lugar, elas ficavam longe, elas só olhavam, mas não podiam entrar, nem sequer olhavam,
porque tinha outros espaços até chegar lá. Mas quando ele entrega o Espírito, o véu do santuário se rasga em duas partes. Não é de baixo para cima, irmãos. É de cima para baixo. Mostrando que não é homem que faz, mas que foi o Pai que fez. Eu abro o espaço que é de vocês. Eu abro e dou acesso a vocês a estarem na minha presença. E nós podemos estar agora junto com o Pai. Agora a pergunta que eu faço para você: como que nós estaremos ainda distante desse Pai? Se tudo que Jesus fez foi para que eu e você pudéssemos voltar para Ele. Pessoas que têm medo de Deus, porque foram ensinados que de Deus tem que ter medo. E há pessoas que têm medo de Deus, sabe por quê? Porque espelham a paternidade dessa terra com Deus. Ora, quem sabe meu pai tenha sido um homem bruto, então toda vez que eu penso em Deus como pai, eu penso em alguém bruto. Quem sabe meu pai tenha sido um homem ruim, então de alguma maneira eu tenho dificuldade talvez de buscar a Deus e entender Deus como alguém que é bom. Quem sabe meu pai foi alguém abusador e quem sabe eu não consiga ver Deus com o amor que Ele tem para me dar. Quem sabe o meu pai tenha me abandonado e talvez eu não consiga ver Deus como alguém que não abandona. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que tudo que Jesus morreu para te dar foi acesso de volta ao coração de um pai. E tudo que eu e você precisamos é desse Pai. E quando nós encontrarmos esse Pai, quando nós acharmos esse Pai, os traumas, os medos, o vazio, a dúvida, as incertezas, nós vamos ter convicções, certezas. O medo é trocado pelo amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quantas vezes nós deixamos de viver grandes coisas porque nós temos medo do que possa acontecer, medo de não dar certo, medo de errarmos, medo de sermos julgados. Deus tem uma vida maravilhosa para cada um de nós, irmãos, eu tenho certeza disso. Mas não tenha medo. Se for necessário, não tenha medo de voltar atrás. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, se a gente fosse falar de paternidade, nós gastaríamos algum tempo, talvez uma conferência para falar só sobre isso. Mas eu quero te garantir algo, e se você entender isso nessa noite, então eu acredito que eu cumpri a minha missão nesse lugar. É que valeu a pena você estar aqui. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem e que tem no seu braço, no braço do homem, a sua força. Isso não quer dizer que nós não vamos nos amarmos, que nós não vamos termos amigos, que nós não vamos viver grandes amizades, relacionamento. Não se trata disso. Mas eu quero te estimular nesses dias a conhecer o coração do seu Pai, aquele que está no céu, mas que você tem acesso a hora que você quiser.
Porque Jesus, Ele não é apenas a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus, Ele sempre apontou para o Pai. Sempre apontou para o Pai. Jesus nunca disse: venham congregar na minha igreja, venham congregar na minha sinagoga, venham... Não, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você conhecer Jesus, você conhece o Pai. Mas eu quero te estimular nesses dias a convidar o Espírito Santo para uma bela, empolgante e transformadora jornada. E poucos que se acertam, poucos desejam isso nesses dias. Que você possa convidar o Espírito Santo para te dar a mão. Que você possa dizer ao Espírito Santo: me conduz através de Cristo, porque Ele é o novo e vivo caminho até o coração do Pai. Espírito Santo, me conduza por Cristo, por esse caminho e essa jornada que deve ser esplêndida, deve ser maravilhosa, deve ser empolgante e cheia assim de desafios, porque a Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e a vida está no Pai. A vida eterna está nele, em andar com Cristo. E para onde nós vamos, está com o nosso Pai. Conhecer o nosso Pai. E as dúvidas, elas vão ser iluminadas, clareadas. As mentiras, os medos. Sabe que muitas vezes mentiram a nosso respeito, dizendo coisas que nós não somos, e nós acreditamos até hoje nisso. E muitas vezes nós estamos presos nisso, nessas mentiras. O que o Pai quer é curar você. Não só você, Ele quer curar a mim também. Porque eu também preciso. Essa casa é uma casa de cura. Nós cremos nisso. Mas quem cura não é o homem, quem cura é o Pai. Em nome de Jesus, quem cura é o Pai, quem cura é Deus. E que você possa conhecê-lo profundamente e conhecer o seu amor. Essa é a minha oração e a minha bênção sobre você. Nós achamos que precisamos de muitas coisas. Nós precisamos conhecer o nosso Pai de verdade. E boa parte daquilo que nós achamos que precisamos já não fará mais sentido. Eu te abençoo nessa noite, homem, mulher, menino, menina, para que você conheça o coração do seu Pai e seja curado por Ele. E você o ame mais do que tudo, mais do que a sua própria vida. Em
de Jesus. Que o Senhor guarde a sua volta, que o Senhor acampe os anjos ao redor do seu veículo e que quando você chegar em casa ache tudo em perfeita ordem. Que o Senhor guarde os dias que virão. Que o Senhor te tome pela mão e te ensine no caminho que deve andar. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz e te dê a paz. Deixa eu te dizer, mas eu sinto em dizer, para algumas pessoas que estão aqui, a tua vida não vai ser mais a mesma a partir de hoje. Não vai ser mais a mesma. Alguma coisa dentro de você se moveu, você entendeu. A sua vida não vai ser a mesma coisa. Foi um culto tão simples, com uma palavra tão simples, mas a sua vida não vai ser mais a mesma. Amém, meu irmão? Aleluia.